Olá galera, beleza? Hoje a gente vai começar de novo com essa parte da trigonometria. Então é uma parte um pouquinho mais profunda da trigonometria. Então nós vamos precisar primeiro, para essa parte da trigonometria, ver o ciclo trigonométrico, precisamos de algumas informações anteriores, algumas ferramentas que vamos precisar. Então começamos justamente pensando nos chamados arcos orientados. Como é que funciona? Para quem não lembra, arco nada mais é do que um pedaço que nós temos da nossa circunferência, né? Ou de um ciclo qualquer. Então, gente, se os senhores observarem, os arcos orientados vai ser uma coisa bem feita, como se nós tivéssemos um padrão. Então, olha só o que acontece. Imaginem que isto é o meu ciclo. Daqui eu posso tirar um arco em qualquer direção. Só que no nosso ciclo orientado, nós teremos um ponto de partida, que será sempre o lado direito. Então esse ponto do lado direito é como se na nossa pista de corrida fosse nossa linha de partida, certo? Então a partir daqui nós podemos seguir no sentido anti-horário ou no sentido horário. O que acontece então? Isto daqui vão marcar exatamente o tamanho dos arcos que nós queremos. Imagine a seguinte situação: se isso daqui é o nosso zero absoluto, eu posso vir nesse sentido, e aqui, por exemplo, nós teríamos um arco de 50 graus. Isso aqui seria um arco de 50 graus. Bem, o que acontece? Por ser orientado, no sentido anti-horário, esses valores serão sempre positivos. Então aqui nós temos mais 50 graus. Agora, se por um acaso nós quiséssemos vir no sentido contrário, é possível? Sim, eu posso vir nesse sentido contrário. Aqui, observe que eu usei exatamente o mesmo pedaço de cima. Só que aqui, pelo fato de ser no sentido horário, nós dizemos que isso aqui é negativo. Então, se lá eu tenho um arco de mais 50 graus, aqui eu vou ter menos 50 graus, certo? Então, o que acontece? Os arcos orientados, sentido anti-horário, nós teríamos aqui positivo, sentido horário, nós temos os negativos, tá? Gente, e um detalhe bastante importante aqui dentro do ciclo trigonométrico. Dentro do ciclo trigonométrico, a gente não fica restrito a dar uma única volta. Como vocês devem ter visto já, até ouvido quando tem manobra de skate ou coisa parecida, o atleta deu uns 720 graus. O que significa isso? Significa dizer que ele não para dentro do ciclo. Ele fez uma volta e fez outra volta. Então nós temos exatamente um ciclo sem limites. Então nós podemos ultrapassar os 360 graus, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, certo? E pensando nesta informação que eu acabei de passar para vocês, nós também temos os chamados arcos côngruos. O que seriam côngruos? Só para lembrar aqui dos senhores, dentro da geometria, congruência significa como se fosse uma igualdade, tá? Então significa que seriam arcos iguais. Vamos a uma pequena suposição. Novamente eu tenho aqui a minha pista de corrida. Está aqui o nosso ponto de partida e vamos supor o seguinte: eu comecei a correr agora a partir daqui, nossa linha de partida. Eu corri e vim até aqui. Eu corri até exatamente os 50 graus. Correto? Então olha só, nós tivemos um outro participante, o tungstênio, e o tungstênio, como tem um pouquinho mais de resistência do que eu, ele saiu daqui e ele fez o seguinte: ele deu uma volta inteira e depois ele andou mais esse pedacinho e parou aqui. Praticamente, o que aconteceu? Ele deu uma volta inteira, que seriam 360 graus, e andou mais esse pedacinho, que de novo é 50 graus. Então, 360 mais os 50 graus, ele andou 410 graus. Certo? Bem, nós temos um outro competidor aqui, só que esse outro competidor, inclusive, é o do contra. Aqui é o do contra. Ele, ao invés de correr
no sentido anti-horário, ele correu no sentido horário. Ele correu esse pedaço aqui todo e ele parou exatamente aqui. Então observem, deixa eu marcar novamente, ele saiu daqui, fez esse contorno e ele parou aqui. Significa dizer que ele veio pelo lado negativo. E se ele veio pelo lado negativo, ele quase completou uma volta, ficou faltando esse pedaço. O que ficou faltando? Exatamente os 50 graus. Então, este fez os 310 graus, porque ficou faltando em esse pedacinho. Então, são 310 graus, só que no sentido negativo. Agora, uma pergunta para vocês. Imaginem que vocês estivessem chegando agora e nos vissem, eu, o tungstênio e esse último competidor aqui, sem que vocês tivessem visto nossos percursos. Para vocês, quem foi que correu mais? Bem, para vocês que chegaram agora, praticamente vão pensar que nós três corremos exatamente a mesma coisa. E é assim que vai funcionar para a nossa trigonometria. Os arcos, não interessa quantas vezes eles vão dar voltas. O que interessa para nós é exatamente o ponto onde eles param, certo? Então é o seguinte, a gente pode dizer que 50 graus, ele é côngruo a 410 graus, e ele é côngruo também a menos 310 graus. Então, a grosso modo, mais tarde nós vamos calcular seno, cosseno e tangente desses arcos. Se eu calcular o seno do 50 graus, é o mesmo valor do seno do 410 graus, como também é o mesmo valor do seno de menos 310 graus. Então, gente, esta parte aqui, ó, deixar bem claro para vocês. Para nós não interessa quantas voltas ele deu, e sim onde ele para. Então, olha só, se nós pararmos para pensar, vamos organizar essas ideias. Como é que a gente organiza essa ideia? A gente pensa o seguinte, se esse é o ponto de partida, nós temos sempre aqui, nós temos várias voltas. Uma volta, duas voltas, três voltas. Então, gente, podemos acompanhar que a funcionalidade aqui vai ser da seguinte maneira. Esse daqui é o nosso primeiro arco envolvido. Ele está dentro da primeira volta. Então a gente chama esse daí de primeira determinação positiva. Então nossa primeira determinação positiva, se vocês observarem, deu exatamente os 50 graus. Foi o que eu percorri dentro da primeira volta. Imaginem que eu gostaria de saber agora quem é o da segunda volta. O da segunda volta, obviamente, eu teria que fazer esse percurso, como vocês já sabem, e teria que fazer isso aqui. Uma volta e mais esse pedacinho. Então, como vocês já sabem, na segunda volta, nós teríamos a segunda determinação positiva. Esse seria o nosso 410 graus. Uma boa pergunta, o que seria a terceira determinação? Nossa, então olha só, a terceira determinação positiva, nós teríamos que vir uma volta, mais uma volta, ou seja, 360 mais 360, 720, 720 mais os 50, nós teríamos exatamente os nossos 770 graus, referente à terceira determinação positiva. Assim como a gente pode fazer também para o lado contrário. Se eu fosse fazer para o lado contrário, imaginem que aqui é nosso ponto de partida, correto? Então, a gente vai fazer aqui no sentido contrário e eu parei aqui. Estão vendo? É menos do que uma volta. Só que esse daqui já seria um ângulo negativo. Seria os 360 graus negativos menos 50
Então aqui nós teríamos esse menos 310 graus. O que seria esse menos 310 graus? Ele seria o que nós chamamos de primeira determinação negativa. Correto? Então, podemos fazer mais determinações? Sim, nosso mundo aqui vai ser infinito, tanto para o lado de cá, quanto para o lado de cá. Então, vamos só para... Quem seria a minha segunda determinação negativa? Observe que eu não tenho que ficar exatamente fazendo desenho para a gente fazer isso. É aí que nós vamos tentar chegar a uma definição. Se vocês observarem, o que acontece? Agora, para o próximo, eu vou dar uma volta no sentido que vai dar 360 e mais 310 para chegar aqui. 360 mais 310, eu tenho exatamente aqui um arco negativo, perdão, de 670 graus. Então, gente, todos esses arcos são o que nós chamamos de arcos côncavos. Todos esses praticamente caem exatamente em cima desse ponto. Então, trabalhar com esse arco negativo, ou com esse, para nós praticamente funciona da mesma forma. Só que, como eu havia falado para vocês, vai precisar ficar fazendo desenho? Não. Então, o que a gente vai fazer, prestem bastante atenção, seria justamente isso aqui. Bem, aqui é os 50 graus. Os 50 graus, ele partiu dos 50 graus, mas ele tem mais quantas voltas? Perdão, gente? Ele tem mais quantas voltas? Então, ele tem mais 0 voltas. Então, 0 vezes 360 graus. O que acontece? Temos uma segunda determinação positiva. Significa dizer que ele também tem como igualdade os 50 graus. Mas ele tem uma volta a mais. Então ele tem mais 1 vezes 360 graus. A minha terceira determinação, o que acontece? Ele também tem como igualdade, ou seja, os 50 graus. Parou exatamente no mesmo lugar. Só que ele tem mais 2 voltas de 360 graus. Observe então que aqui nós temos o que nós chamamos isso aqui de K. K praticamente muitos gostam de considerar que é o número de voltas. Ah, mas esse é 0 voltas. É, 0 voltas porque ele abriu a volta, mas não teve uma volta completa. Aqui foi onde nós tivemos uma volta completa de 360 e mais os 50 graus. Que 2 voltas completas e mais E aqui, como é que funcionaria? Esse menos 310 graus também tem como igualdade os 50 graus. Só que acontece o seguinte, ele está entrando na determinação negativa. Então ele está entrando na volta menos 1. Então é menos 1 vezes 360. Esse daqui, o que acontece? Ele está entrando na segunda volta negativa. Então isso ficaria 50 graus mais menos 2 vezes 360 graus. Com isso, observem o seguinte, vamos tentar padronizar. Todo mundo observou o que aconteceu aqui? Isto daqui é a nossa primeira determinação, que apareceu em todos. Então a gente diz o seguinte, podemos padronizar essa ideia dizendo que a determinação x que eu quero, que é qualquer uma delas, pode ser calculado sempre por x0, onde nós chamamos esse x0 de primeira determinação positiva. E ele será mais k vezes 360 graus. Esse k é justamente o número de voltas que nós vamos fazer aqui. Lembrando que isso sempre vão ser números inteiros. Não vai ter meia volta ou coisa parecida. E aqui é justamente a determinação procurada. Então vamos a um pequeno exemplo. Primeiro exemplo. Qual a
oitava determinação positiva de 40 graus. Observem que eu dei uma referência para vocês. Esses 40 graus nada mais é do que a nossa primeira determinação. Então aqui o segredo o que é? Para calcularmos, teremos que fazer o seguinte: ver os dados. Eu estou procurando x, a determinação procurada. Sei que o meu x0, que é a primeira determinação, é os 40 graus. E o que falta para eu descobrir aqui é o valor do k. Aí esse k é que eu gostaria que vocês tomassem muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com esse k pelo seguinte detalhe, meus filhos. Nas positivas, olha só, primeira determinação, 0. Segunda determinação, 1. Terceira determinação, 2. Então, nas positivas, sempre o k é uma unidade a menos do que a determinação que nós estamos procurando. Então, observem aqui que eu estou procurando a oitava determinação positiva. Então, o meu k é sempre uma unidade a menos do que isso. Então, o meu k aqui nesse caso vai ser 7. Certo? E com esses dados eu consigo achar. Olhem só, x é igual a x0 mais k vezes 360 graus. Então, nós teríamos que o meu x seria igual o 0, que é aqui 40 graus, mais 7 vezes 360 graus. Então, meu x seria igual, não se esqueçam, primeiro multiplicação, 40 graus, mais, aqui vai dar 42, que vão 4, 3 vezes 7, 21, 25, 2.520 graus. Ou seja, a determinação que estávamos procurando, 2.560 graus. Ó, esta é a oitava determinação positiva do 40 graus. Correto? Bem, queridos, retornando, agora eu quero saber qual a quinta determinação negativa do arco de 40 graus. Observe que agora a determinação que eu estou procurando é uma determinação negativa. E gostaria que vocês novamente acompanhassem aqui comigo. Observem que aqui, sempre, primeira, 0. Segunda, 1. Terceira, 2. Esse caso vai acontecer justamente nos positivos. Nos negativos, isso muda um pouquinho. É esse o cuidado que eu gostaria que vocês tivessem. A primeira determinação negativa, o k vale menos 1. Então, segunda determinação negativa, o k vale menos 2. Então, nas determinações negativas, esses números são coincidentes, só que o valor do k é negativo. Então, o que acontece? Nesse mesmo caso, teríamos procurando o x, onde o nosso x0 vale 40 graus, e eu preciso desse k. E nesse k, o que vai acontecer? Observem que aqui eu quero a quinta determinação negativa, então na quinta determinação negativa, isso vai valer menos 5. Mesmo número, diferentemente do que nós vimos aqui, ó. Aqui é um número a menos nas positivas, nas negativas é o mesmo número, só que negativo. Com isso a gente consegue achar. Está aqui o nosso x igual a x0 mais k vezes 360. Então teríamos que o meu x seria igual os 40 graus mais o k, que é negativo, que é menos 5, vezes 360 graus. Então meu x seria igual a 40 graus mais, ou menos dá menos, certo? E aqui na multiplicação nós teríamos 1.800. Consequentemente, x seria igual. Não se esqueçam também, gente, um erro muito comum é o pessoal já vai no embalo de juntar esses dois. Lembre-se, negativo ia ser positivo. Então isso aqui vai dar 1.760 graus. Esta é a quinta determinação negativa do arco de 40 graus.
Então a gente pode achar a determinação negativa ou positiva para qualquer arco, desde que a gente saiba quem é a primeira determinação positiva. Galera, agora eu gostaria que vocês observassem que nós vamos ter a situação inversa. Agora eu tenho uma determinação qualquer e eu quero saber quem é a primeira determinação. Como é que nós vamos fazer justamente isto? Tornar uma outra determinação para encontrar a primeira. Isso, gente, é muito mais importante, inclusive, do que descobrir as outras determinações. Porque quando eu tenho um arco desse, imagine que eu vou perguntar para vocês quanto é que vale o seno de um arco desse. Bem, é fato que em nenhuma tabela os senhores vão encontrar valor de 3.570 graus, certo? Nossa tabela é restrita a alguns valores. Então, para a gente poder fazer isso, a gente precisa achar quem é o correspondente dele dentro da primeira volta. E para isso, justamente nós vamos fazer o seguinte, vamos desmistificar aquela fórmula que nós tínhamos anteriormente. Nós dizíamos que x é igual a x0 mais k vezes 360 graus. Então, se os senhores conseguirem ver bem, o que está acontecendo é o seguinte, o que ele me informou foi isso, 3.570 graus, só que é a determinação que nós temos. Temos o valor do x. E o que ele está me perguntando, perdão, gente, barulho, retomando, eu quero saber quem é a primeira determinação, ou seja, quem é x0. Nesse caso, gente, nós inclusive não sabemos nem quem é o valor do k. Então, para desmistificar isso, a gente vai lembrar de um seguinte detalhe. Se vocês observarem isso aqui, esta fórmula eu posso dizer que inclusive é a prova real da divisão, certo? Porque o que acontece? Quando eu pego aqui o dividendo por um divisor, isso aqui é o quociente e isto aqui é o resto. O que acontece? Na prova real a gente diz que o meu dividendo será sempre igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Correto? Então, só conciliando isso aqui, o que acontece? Isso aqui seria o divisor, isso aqui seria o meu dividendo, esse o divisor, esse aqui seria o meu quociente e isso aqui seria o meu resto. Então, para achar a primeira determinação, muito simples. O que nós vamos fazer é uma divisão. Nós teremos 3.570 graus, isso será dividido por 360 graus, ou seja, para saber o número de voltas que ele deu. Então, ao dividir isto, o que está acontecendo, gente? Nós vamos fazer 3.570 dividido, isso aqui vai dar 9 vezes, que vai dar 0, vai dar 4, certo? 54 que dão 5, 3 vezes 9, 27, vai dar isto aqui. Então, se os senhores observarem, o que está acontecendo, gente? Nós temos exatamente 0, aqui vai dar 3, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 0, certo? Então, nós temos aqui, perdão. Perdão, gente, retomando aqui, é que os senhores até me desculpem, mas é que eu estou ao ar livre aqui, o barulho está demais aqui. Então, se tiver alguma coisinha a mais, gente, eu volto a explicar. Inclusive, eu estou até preocupado com o barulho aqui, não me concentrei direito. Mas aqui, então, teríamos, olha só, o arco que eu tenho dividido por 360 graus. Consequentemente, isso vai dar 9 vezes. 9 vezes 0 vai dar 0, 9, 54, aqui vai dar 32. Então, nós teríamos 0, 3 e 3. Então, observem que o que sobrou foi 330 graus. Ah, professor, mas ainda ficou exagerado. Será que está certo isso? Sim, gente, o que me importa aqui nem é isso, nem é isto. Isto daqui é o meu x0. Então, a primeira determinação positiva é o 330 graus.
Ah, professor, mas não ficou um número exagerado? Não, a primeira determinação positiva, lembre que sempre está dentro da primeira volta. A única condição que eu tenho para essa primeira determinação positiva é que ele seja um número obviamente positivo e que ele seja um número menor que 360 graus. Então está aqui, essa seria a nossa primeira determinação positiva, tá, gente? Então, o que nós vamos usar é sempre a divisão. Algumas recomendações importantes. Quais são? Primeira, muita gente olha que esses dois números são terminados em zero. E, obviamente, para facilitar, o pessoal corta o zero, né? Lembre-se que não devemos fazer isso pelo simples detalhe que nós não estamos tentando achar o quociente. Nós estamos tentando achar o resto. O resto que me importa para achar essa primeira determinação. Então, sempre fazer sem ter que fazer qualquer tipo de simplificação. Façam a divisão normal e o que me interessa é o resto. O resto é sempre a primeira determinação, tá? Então imagine, ao invés de eu pedir um seno de 3.570 graus, seria mais fácil de calcular um seno de 330 graus, que está dentro da primeira. Isso obviamente é um passo que nós vamos tomar daqui a pouco, certo? Com o decorrer do conteúdo, mas a ideia é sempre trabalhar com a primeira determinação positiva. Mais um exemplo, galera. Então, olha só. Agora eu gostaria de saber qual a quarta determinação negativa de um arco de 1110 graus. Então, vamos organizar as ideias também aqui. Para achar a quarta determinação negativa de um arco de 1110 graus, observe o seguinte. Para achar aquela quarta determinação, eu preciso descobrir o valor do x, sabendo que o nosso k tem o mesmo da determinação, já que é negativa. O k vale exatamente menos 4. Só que nós temos um grande problema nesse exercício, é justamente porque eu não sei quem é o x0. Por que eu não sei quem é o x0? O x0 tem que ser a primeira determinação positiva. E se os senhores observarem, o que está acontecendo aqui é que isso tem 1110 graus. E 1110 graus não está dentro da primeira volta. Como eu falei para vocês, esse valor tem que estar sempre abaixo de 360 graus. Então, o que nós vamos ter que fazer é primeiro achar quem é este valor. E para achar a primeira determinação, como eu havia falado para vocês, a gente usa justamente esta formulazinha. Vamos pegar o 1110 graus e eu vou dividir por 360 graus. Consequentemente, 1110 graus dividido por 360 graus, isso aqui vai dar 3 vezes, que vai dar exatamente 1080 graus. Consequentemente, 1110 menos 1080, isso vão ficar 30 graus. Opa, significa dizer que 1110 graus é a mesma coisa que 30 graus dentro da primeira determinação. Com isso, acabamos de encontrar o nosso x0. Agora, posso usar outra formulazinha para achar